Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu estou aqui, nessa tarde, a tarde de quarta-feira, com esse tema, o que significa estar unido a Cristo. João, capítulo 15, versículo 1 e os seguintes. Então, iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Senhor Deus eterno e todo-poderoso, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te pedir nesta noite para que tu possas enviar o teu Espírito Santo sobre nós, sobre a minha pessoa, a quem vou partilhar, vou refletir junto com meus irmãos este trecho do Evangelho de São João, capítulo 15, como também para com os meus irmãos, aqueles que vão ouvir. Que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e bem afiada, que penetra no mais íntimo do nosso ser, possa penetrar nessa noite o mais profundo do nosso coração e nos transmitir a verdade que ela mesma realiza em nós e traz até nós. Que a tua palavra, Senhor, possa ser aquilo que disse o profeta messiânico, o profeta Isaías, como a chuva, que depois que desce do céu, irriga a terra e não volta mais para o céu sem que tenha produzido o seu efeito. Nesta tarde, nesta noite, final de tarde, início de noite, quero te pedir que a tua palavra possa produzir o efeito eficaz que ela tem em nossos corações, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Júlio Santos está aí, seja bem-vindo, Júlio Santos. Tem mais alguém aí assistindo? Eu queria que vocês pudessem deixar aí o ok de vocês, se o vídeo se dá para ouvir direitinho. E queria que você pudesse pegar a sua Bíblia aí em João, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1 e os seguintes, que você possa acompanhar comigo, o que significa estar unido a Jesus. Então, vamos lá. Quem for chegando, vai acompanhando o vídeo aí, aonde está, e depois, se desejar, retorna para o início. Vou deixar aí, vou compartilhar aí na minha página, e quem desejar pegar depois do início, retorna, Então vamos lá. Capítulo 15 de São João, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Então, esse versículo aqui, logo nessa parte A do versículo, nós precisamos compreender algo que é muito importante. Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Se Jesus é a videira verdadeira, o que é uma videira? A videira é um pé, uma árvore, uma planta, é a uva, o pé de uva, podemos assim dizer, A videira é um pé de uva, ou o próprio parreiral, Mas vamos colocar aí, é uma árvore, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ou seja, ele é uma árvore verdadeira, é a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, existem algumas videiras falsas, Se ele é a verdadeira, se ele enfatiza que ele é a verdadeira, é porque existem algumas videiras falsas. Ou seja, existe algumas coisas que as pessoas colocam no lugar de Jesus. Ou seja, entra aí o pecado da idolatria, o pecado de colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Jesus. Por isso Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, qualquer outra coisa que esteja sendo posto no lugar de Jesus é idolatria, é
uma videira falsa. E ele diz: o meu pai é o agricultor. Então veja, o Filho trabalha para a nossa redenção. O Filho trabalhou e ainda trabalha para a nossa redenção, né? Para a nossa salvação. Mas o Pai também trabalha. E trabalha de que maneira? Se Jesus é a videira e o Pai é o agricultor, o que é um agricultor? O que faz um agricultor? O que é que um agricultor realiza na plantação? Vejamos o que diz o versículo 2. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele corta. Ele quem? O Pai. Jesus é a árvore, né? Eu queria que você pudesse entender isso. Jesus é a árvore, é a videira. E cada galho, cada ramo da videira, somos um de nós, eu e você. Você que me escuta e você que vai me escutar depois. Somos um de nós. E ele diz que todo ramo em mim que não produz fruto será cortado. Por isso aqui, meu irmão, cai por terra já de início, todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. Então, existem ramos que estão em Jesus, mas que por não produzir fruto, serão cortados, ou seja, serão podados, serão tirados de Jesus. E aqui já cai por terra aquela falácia protestante, aonde diz que o cristão não precisa fazer nada para ser salvo. Prestemos atenção, eu não estou dizendo que o cristão, o crente, aquele que crê em Jesus, será salvo somente por fazer as coisas, por realizar obras. Não. Eu estou dizendo que a fé e a obra, elas estão em comunhão. Não existe fé sem obra e não existe obras de redenção, obras de salvação, obras de conversão que não seja realizada por meio da fé. Por isso o apóstolo Tiago, escrevendo na sua carta, ele diz que mostra para mim a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, as obras que nós realizamos dão testemunho de que nós somos convertidos ou não. São João Batista, no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, capítulo 3, melhor dizendo, acho que é 3 ou é 4, não lembro agora, mas acredito que é no capítulo 3 de São Mateus, o São João Batista, João o batizador, ele disse que vocês devem produzir frutos que testemunhem a vossa conversão, frutos de conversão. Então é necessário a prática das virtudes heróicas, é necessário a prática da obra de caridade para a nossa redenção. Veja que não sou eu que estou dizendo, é Jesus que diz: todo ramo em mim. Jesus não está dizendo que é um ramo em outra videira, é o ramo nele. Para estar em Jesus, só pode estar em Jesus quem está em comunhão com ele, quem tem fé nele, quem o aceita como Senhor e Redentor da sua vida. Então veja, versículo 2 de João 15. Todo ramo em mim, Jesus não está falando de um ramo fora dele, Jesus está falando de um ramo que está conectado nele, Jesus está falando de um ramo que está unido a ele. Ele diz: todo ramo em mim que não produz fruto, ele corta. Ele quem? O Pai, que é o agricultor. E veja o que ele continua dizendo no versículo 2. E todo o que produz fruto, ele poda. Então veja, Jesus está dizendo que existem os ramos que estão em Jesus, que não produzindo fruto serão cortados. E ele diz que os que
produz fruto, ele o poda. O que é podar? Se você pesquisar na internet, se você fizer uma pesquisa básica, você vai entender. Na videira, ou seja, no pé de uva, no parreiral de uva, a poda é de extrema importância para que os ramos possam produzir frutos. Então, o que significa podar? O que significa levar a pessoa a ser podado? O agricultor, quando ele vai podar, ele tira os galhos que não dão mais frutos, corta e joga fora, né? Ele corta, ele tira a sujeira, né? Os insetos, o mofo que esteja ali atrapalhando aquele ramo de produzir fruto. E ele diz: todo o que produz fruto, ele o poda, ou seja, ele limpa, ele trata, ele cuida. Para quê? Para que produza ainda mais frutos. Para que produza mais fruto ainda. É o que ele está dizendo, concluindo no versículo 2. No versículo 3, veja o que Jesus diz. Vós já estáis puros, né? Vós Jesus está dizendo aqui para os apóstolos: vós já estáis puros. Para mim e para você também. Para nós que fomos batizados. Quando nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como disse Jesus lá em Mateus 28, versículo 18, 19 e 20, lá quando Jesus diz: ide por todo mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo batismo nós somos purificados. Domingo agora nós vivenciamos o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus nós somos purificados. Jesus foi mergulhado nas águas, e ali tem um ensinamento teológico. O mergulhar de Jesus nas águas é para tornar possível que pela água nós fôssemos purificados. Ele purificou as águas para que as águas nos purificassem no batismo. Então, para entrar no reino dos céus é preciso ser lavados pelo batismo. Disse Jesus: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Por isso, Jesus, quando disse a Pedro, Jesus colocou a toalha, cingiu os rins e foi lavar os pés dos apóstolos. E quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, tu não me lavarás os pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo no meu reino. Aí Pedro, todo exagerado, querendo fazer parte do reino de Jesus Cristo, Pedro disse: então não lava somente meus pés, mas lava também minha cabeça e o meu corpo todo. E o que foi que Jesus disse? Olha, vós já estáis limpo, e quem está limpo não precisa se banhar. Então Jesus está dizendo a mesma coisa: vós estáis puro por causa da palavra que vos fiz ouvir. Então a palavra de Jesus nos purifica. Por quê? No início da oração aqui, eu dizia que a palavra de Deus, está lá na carta aos Hebreus, é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra o mais profundo do nosso ser. E é esta palavra que nos purifica. É esta palavra de Jesus que mostra para nós os nossos pecados, os nossos erros. É esta palavra de Jesus que mostra para nós aonde nós estamos errando, aonde está acontecendo algo na nossa vida que nos impede de produzir frutos. É esta palavra. Por isso Jesus diz, versículo 3 de João 15: vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Versículo 4: permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, também não podereis produzir frutos. Então veja, meus irmãos, existe
da nossa parte uma necessidade, um lutar, um estar disposto a permanecer em Jesus. E como é que nós permanecemos em Jesus? Sendo Jesus a videira. Sendo a videira, como é que nós permanecemos em Jesus? Produzindo fruto. Porque se nós não produzirmos frutos que provem, que mostrem a nossa conversão, nós não podemos permanecer em Jesus. Ele está dizendo no versículo 4, permanecer em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então Jesus está dizendo, permanecer em Jesus. E como é que eu permaneço em Jesus? Eu permaneço em Jesus produzindo fruto. Se eu não produzir fruto, o Pai me cortará. E se eu não continuar unido à videira, eu não posso produzir fruto. Então veja, se eu produzo fruto, eu permaneço na videira. E se eu não estiver unido na videira, eu não posso produzir fruto. Isso dá um nó na nossa cabeça muitas vezes. Pelo batismo nós somos unidos ao corpo de Cristo. Pelo batismo nós somos introduzidos na igreja. Pelo batismo nós somos introduzidos no corpo místico de Cristo. É o batismo que nos enxerta na videira. Na carta aos Romanos, no capítulo 11, fala-se de uma videira verdadeira e de uma videira silvestre. E ele fala do enxerto de uma videira na outra. Ou seja, nós somos essa videira silvestre, que fomos os ramos de tal videira silvestre, enxertado na videira verdadeira. Então, versículo 5 de João capítulo 15. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então fica aqui claro para mim e para você que me escuta, que nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, se nós não estivermos em Jesus. Se nós não estivermos unidos a Jesus, nós não conseguiremos fazer nada. Veja o que ele diz no versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, já fica aí claro para mim e para você que é necessário nós baixarmos a nossa bola, que é necessário nós nos colocarmos diante de Deus com humildade, porque o que nós realizamos neste mundo, seja de maneira temporal para este tempo, para este mundo, como coisas do dia a dia, ou seja, para coisas espirituais, para coisas da eternidade, tudo que nós fizemos, tudo que nós já realizamos, tudo que nós ainda iremos fazer, tudo isso só é possível se Jesus estiver conosco, ou se nós estivermos unidos a Ele, porque Ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Ah, Denis, mas eu já fiz tanta coisa boa. Você só fez porque você estava unido a Jesus. Se você não estivesse unido a Jesus, você não poderia fazer a coisa que você fez, aquilo que você realizou. Amanda Letícia, seja bem-vinda, minha irmã. Compartilha aí. Pessoal, vamos fazer... Boa noite, Amanda. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês que estão aí me ouvindo, que estão me acompanhando, compartilha aí na página de vocês. Eu faço esse desafio a vocês aí. Compartilha com outras pessoas. Vamos levar as pessoas nesse período que a gente está vivendo, tão tribulado, período de tanto sofrimento, período de tanta injustiça. Vamos fazer o povo poder acompanhar uma reflexão a respeito da palavra de Deus, a respeito da unidade com Deus. Compartilha aí. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, né? Espero que vocês compartilhem. Vamos continuar. Boa noite, Deus te abençoe sempre, Dorinha Maria. Obrigado, Dorinha, Deus te abençoe também. Compartilha aí na sua página, vá
Me ajude aí a divulgar o Evangelho, me ajude a divulgar Jesus Cristo para as pessoas. Então, continuando aqui, João capítulo 15, versículo 6, diz assim: se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo e seca. Tais ramos são recolhidos e lançados ao fogo, e se queimam. Então veja, meu irmão, veja o que o Senhor está dizendo para nós, né? Boa noite, Silvan. Boa noite, Ronaldo, que está aí assistindo. Veja o que o Senhor está dizendo para nós. Se alguém não permanecer em mim, né? Ou seja, como é que nós permanecemos em Jesus? Guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra, obedecendo a sua vontade. Então, ele diz, se alguém não permanece em mim, ou seja, se alguém desobedece às minhas palavras, se alguém não cumpre os meus preceitos, se alguém não demonstra amor por mim, não é possível permanecer em mim. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo e seca. Tais ramos serão recolhidos e lançados ao fogo e se queimam. Isso aqui é uma citação indireta de Jesus a respeito do inferno. Jesus diz que todo aquele que não permanecer na amizade com ele, Jesus diz que todo aquele que não permanecer na amizade com ele será lançado fora ao fogo e será queimado. Então, meus irmãos, para permanecermos com Jesus é necessário um amor por Jesus, um desejo de obedecer à sua vontade. E quando é que nós obedecemos à sua vontade? Quando nós realizamos aquilo que a palavra de Deus nos pede. Todos os dias e de diversas maneiras nós desobedecemos a Deus. E no desobedecer a Deus é necessário a humildade, é necessário a vontade, é necessário o desejo de poder voltarmos à comunhão com Ele. E como é que nós voltamos à comunhão com Jesus? Nós voltamos à comunhão com Jesus quando nós buscamos confessar a Ele os nossos pecados. Então, se você que me escuta e é católico, procura a confissão. O sacramento da confissão nos leva à comunhão com Jesus. Continuando o versículo 7 de João capítulo 15. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Então, veja, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Então, Jesus está dizendo que tudo, absolutamente tudo que nós pedirmos a Deus, Ele nos concederá. Aí você diz, Denis, e por que eu já pedi tanta coisa e ainda não aconteceu? Porque Jesus está querendo aqui que você reflita como está a sua vida diante de Jesus. Versículo 7 ele diz, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós. Então, se você permanecer em Jesus, quem é Jesus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se você permanecer em Jesus, que é o caminho, se você não ficar procurando atalhos, porque muitas vezes nós ficamos procurando atalho. Como o Papa Francisco falou, quarta-feira passada, hoje fez 8 dias. 8 dias, né? Nós ficamos procurando atalhos. E quem procura atalho não está em Jesus. A homilia do Papa Francisco foi: quem encontrou Jesus rejeita qualquer outra hipótese que seja apresentada como possibilidade de salvação. Ele falou sobre o tarô, ele falou sobre horóscopo, ele falou sobre magia, ele falou sobre feitiçaria. Ou seja, quem aceita Jesus como o Senhor da sua vida, quem coloca Jesus como Senhor soberano da sua vida, não pode permanecer nele se estiver também conectado a outros caminhos que não levam à salvação.
E hoje nós podemos ver tantos: espiritismo, macumbaria, feitiçaria, superstição, pessoas que só saem de casa quando olhar a cor do seu signo, quando vestir a roupa que a astrologia ali apresenta para a pessoa, pessoa que tem superstições de diversas as formas, pessoas que têm coragem de procurar lugares para invocar mortos, pessoas que têm coragem de procurar leitura de mão, pessoas que têm coragem de procurar pessoas para jogar cartas, para saber o futuro, pessoas que têm coragem de oferecer sacrifícios a demônios para ter um guia que esteja andando com ele. Então Jesus está dizendo: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecer em vós, pedi o que quiserdes e vós o terei. Agora, para receber é preciso duas coisas. Primeiro, permanecer em Jesus, ou seja, não buscar nenhuma dessas coisas que eu falei. E segundo, e minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, nós precisamos viver a palavra de Deus. São Tiago, escrevendo na sua carta, disse: não sejais meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da mesma. E é necessário nós olharmos. Olha, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 3, diz que nós necessitamos, nós precisamos nos despir. Ou seja, o que é despir-se? É tirar as vestes. O apóstolo Paulo está dizendo: nós precisamos nos despir do homem velho e nos revestir do homem novo. O que é o homem velho? Ele diz: o homem velho é aquele que está ainda sendo levado, ainda está sendo conduzido pelos seus apetites carnais, pelos desejos da carne, pelas paixões mundanas. Ou seja, aquele que é casado, mas que ainda vive no adultério, aquele que é casado, mas ainda vive na prostituição, aquele que é casado, mas que faz do seu leito conjugal um prostíbulo, mesmo não estando com outras mulheres, mesmo estando somente com a sua esposa, mas faz do seu leito conjugal uma cama de prostíbulo. O que é viver a vida passada? É aquele que ainda está aprisionado à bebedeira, por exemplo. E aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou falando de alguém que toma uma taça de vinho, que toma uma cerveja, ou que toma até mesmo uma dose de alguma outra bebida que ele gosta, um licor, qualquer coisa que seja, ou que tome até uma certa quantidade de bebida, mas eu estou falando aqui de pessoas que ainda estão aprisionadas à bebedeira, que todo final de semana tem que estar bebendo, todo final de semana tem que estar se embriagando. Ou seja, o homem velho ainda é aquele homem que busca as coisas velhas, buscam as coisas do mundo, a bebedeira, o cigarro, a prostituição, os vícios, o roubo, o adultério, a fornicação, a idolatria, a feitiçaria, a invocação dos mortos, a cobiça das coisas alheias, o desejo das coisas alheias. Isso tudo é viver fora da palavra de Jesus. E Jesus diz: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e receberei. Então, se você está orando por alguma causa na tua vida e você ainda não recebeu resposta de Deus, se você ora, se você pede, se você clama, mas se você ainda não recebeu de Deus uma resposta a respeito daquilo, tem duas coisas que podem estar acontecendo. Duas coisas podem estar acontecendo para que você não tenha recebido resposta da sua oração diante de Deus. A primeira é o que diz o versículo 7. Não está unido a Jesus. Não está unido a Jesus. E a segunda, não está obedecendo a sua palavra. São essas duas condições. Versículo 8, João 15, versículo 8. Continuemos a reflexão. Jesus diz: meu Pai é glorificado quando produzes muito fruto e vos tornais meus discípulos. Então veja o que Jesus diz no versículo 8 de São João capítulo 15. Ele diz que Deus, que o Pai, é glorificado quando nós produzimos fruto. E que fruto é esse? São as obras de caridade. Deus é glorificado em nós quando nós produzimos frutos. E esses frutos não são simplesmente
as coisas corriqueiras do dia a dia, mas também coisas que vai além daquilo que nós achamos que nós podemos fazer. Então, o Pai é glorificado quando nós produzimos frutos. E que frutos são esses? Frutos que mostram a nossa conversão. Frutos que revelam que nós somos de Cristo. Frutos que revelam que nós somos coparticipantes do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E vos tornais meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus, Jesus deixa claro: se produzirmos fruto, glorificamos a Deus. E nos tornamos discípulos de Jesus quando nós produzimos frutos. E que frutos são esses? Os frutos de caridade. Os frutos de misericórdias espirituais e corporais. Quais são os frutos de misericórdias espirituais? Orar pelas pessoas, visitar um cemitério e orar por alguém que está que foi morto, né, que morreu, que está esperando o julgamento, visitar um enfermo, visitar uma pessoa que está presa, dar conselhos espirituais a alguém, ensinar a vida de Deus a alguém, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar de vestir, né? Vestir quem está nu, né? Isso são as obras que Jesus enfatiza. É aquilo que Jesus diz lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus. Veja o que Jesus diz no capítulo 5 de São Mateus. Essas aqui são as obras que faz com que nós nos tornemos discípulos de Jesus. As obras são essas, né? Capítulo 5 de São Mateus. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, ser pobre no espírito vai além de ser pobre, desprovido de capital, de finanças. Ser pobre de espírito é alguém que faz as coisas de maneira simples, extraordinária, sem desejar nada em troca, sem querer nada em troca. Ou seja, é alguém que é humilde, é alguém que não está apegado às coisas mundanas. Isso é ser pobre no espírito. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Isso, a mansidão é uma obra que nos leva a sermos discípulos de Jesus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, você que chora, você que está triste, você será consolado. Então, consolar alguém é uma obra que nos une a Deus, que nos torna unidos a Jesus, que nos faz discípulos de Jesus, porque o próprio Jesus nos ensinou que é necessário consolar as pessoas. Jesus disse: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados e oprimidos pelo peso dos vossos pecados, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus diz que nós nos tornamos discípulos dele quando nós consolamos os aflitos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, alguém que está em Jesus, Jesus é o quê? Caminho, verdade e vida. Se eu não estiver na justiça, eu não posso estar em Jesus, porque eu não estarei na verdade. Eu não serei alguém que esteja produzindo vida. Esses são os frutos que nos levam a sermos discípulos de Jesus. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, aquilo que eu vinha dizendo, as obras de misericórdias espirituais e corporais. Essas obras de misericórdia, meus irmãos, é que nos faz unidos a Jesus. Nós estaremos unidos a Jesus quando nós praticarmos obras de misericórdia, quando nós vivermos
na vida de maneira concreta as obras de misericórdia, o amor ao próximo, o consolo a quem está aflito, o socorro a quem está necessitado da nossa ajuda. Isso é o que nos torna discípulos de Jesus. E ele continua dizendo: felizes os puros no coração, porque verão a Deus, a pureza de coração. Felizes os que promovem a paz, aqueles que são provedor, aqueles que são propagadores da paz. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, meus amados irmãos, a nossa vida, para estar unida a Jesus, é necessário nós vivermos a palavra de Jesus. Versículo 8, ele diz: meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Ser discípulo de Jesus é produzir fruto. Tem pessoas aí, tem um cristianismo sendo pregado, anunciado, que basta você dizer que crê em Jesus, que você levantou a mão e que você agora é salvo, que você agora é liberto, que você agora é... Cuidado! Cuidado com esse cristianismo que coloca Jesus como um garçom ao seu serviço. Porque não é Deus que tem que nos servir, é nós que temos que servir a Deus. Não é Deus que tem que ser aquele que vai fazer as coisas por nós. E aqui quando eu digo, não é fazer no sentido daquilo que é impossível, porque o que é impossível só Deus faz. Mas eu estou falando aqui de pessoas que estão pregando um evangelho que diz que Deus vai lhe dar casa nova, que Deus vai lhe dar carro novo, que Deus vai lhe dar prosperidade, que Deus vai lhe dar uma vida nova, que Deus vai fazer de você empresário, que Deus... Esse evangelho não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é aquele que diz: para ser meu discípulo é preciso produzir frutos. E quais são os frutos? Mateus capítulo 5, versículo do 1 ao 14. Quais são esses frutos? A pregação de João Batista em Mateus capítulo 3. O raiz já está posto, ou melhor, o machado já está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqui me faz lembrar aquela figueira, que Jesus indo à figueira. Olha, meu irmão, isso aqui é um mistério muito grande. Apesar que Jesus ali fazia um ensinamento sobre a oração. Jesus fazia um ensinamento sobre a oração. Mas aquilo ali tem um ensinamento muito grande para Jesus, para nós. Jesus foi a uma figueira para tirar figo e comer. Só que o evangelho diz que não era tempo de figo, não era tempo de produzir fruto. Mas Jesus exigiu daquela figueira que produzisse fruto. E como não tinha fruto, Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou do brotinho até a raiz. Isso está no Evangelho de São Marcos, São Mateus. Não era tempo de figo. Jesus foi buscar figo, não tendo, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Ou seja, você não pode ficar esperando tempo oportuno para produzir fruto. O fruto que você precisa produzir é para já, é para agora, é para hoje. Giovanni deixou um comentário aqui. E outra coisa, ser humilde sempre é sempre ajudar o próximo. Sempre como você faz e está fazendo, pregando a palavra de Deus. Amém, irmão, em Cristo. Obrigado, meu irmão. Ô, Giovanni, para mim tu ia colocar outra coisa aí, rapaz. Tu vai... É isso aí, a gente tem que trabalhar para Jesus. Se a gente não trabalhar para Jesus, se a gente não produzir frutos, nós não conseguiremos ser discípulos de Jesus. Um discípulo de Jesus é reconhecido pela vida que ele vive, pelos frutos que ele produz. Jesus disse uma vez: uma árvore boa não pode produzir fruto mau. Uma árvore má não pode produzir frutos bons. E aqui me faz lembrar outra parábola que Jesus conta. Jesus diz que um agricultor tinha no seu terreno uma figueira. E aquela figueira, por 3 anos, ele foi até aquela figueira procurar fruto, colher fruto dela, e não tinha fruto. E Jesus disse para aquele homem: olha, corta essa figueira, joga fora, porque ela está aqui só ocupando o terreno.
Em outras palavras, Jesus está dizendo que dentro da igreja existem pessoas que estão somente ocupando espaço. Você pode dizer, Denis, que escândalo. É verdade. Preste atenção nessa parábola. Jesus diz que um homem tinha no seu terreno uma figueira que não produzia fruto há 3 anos que ele foi procurar fruto nela. E Jesus disse ao seu servo, né? O homem, o dono da figueira, disse ao servo, corta ela e lança fora. Aí, meus irmãos, aí nós podemos ver que tem pessoas dentro da igreja que vivem 1 ano, 2 anos, 3 anos como essa figueira, sem produzir fruto algum. E está à mercê de ser cortada e lançada fora. Mas existem os intercessores. Aquele homem chegou para Jesus, né? Naquela parábola, o servo chegou para o seu senhor e disse, Senhor, olha, deixe que eu cave ao redor, deixe que eu adube a terra, deixe que eu tire as ervas daninhas, deixe que eu coloque água, irrigue. E no próximo ano, se ela não tiver produzido fruto, o Senhor pode cortar e lançar fora. Ou seja, meu irmão, Jesus exige frutos de nós, mas Ele também sabe que ainda tem pessoas que precisam ser tratadas, como é os ramos dessa figueira, dessa videira. Precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas, precisam tirar dela as ervas daninhas, ou seja, tirar o pecado que está atrapalhando a vida espiritual e ser adubada, ou seja, ser alimentada com nutrientes. E que nutrientes? Os nutrientes da palavra de Deus. E depois ser irrigada. Irrigada por quem? Pelo Espírito Santo, que é a fonte de água viva que jorra do nosso interior. Então o Espírito Santo, que é a água, irriga. O adubo que é colocado ao redor, nas raízes da árvore, é a palavra de Deus, é a catequese, é o ensinamento, é os dons espirituais, e isso leva a pessoa a produzir fruto. E continuando, né, para não prolongar demais, versículo 9 diz assim, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Então, eu estou no amor do Pai, porque o Pai me amou. E como o Pai me amou, também vos amo. Agora, para que vós permaneçais no meu amor, é necessário que vocês também me amem. Versículo 10. 15 de São João, versículo 10. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus está dizendo que é necessário permanecer no seu amor. E como é que nós permanecemos no seu amor? Ele diz, se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, amar a Jesus é guardar os seus mandamentos. Jesus disse, quem me ama, guarda as minhas palavras. Né? Eu vos digo isso, para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Jesus está dizendo, eu estou dizendo a vocês que vocês precisam me amar e vocês me amarão se vocês guardarem as minhas palavras. Eu estou dizendo isso a vocês para que a alegria de vocês seja plena. Meu irmão, você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Você quer a receita para a felicidade? Observa os mandamentos de Deus. Observa os mandamentos de Jesus e você será feliz. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Jesus está dizendo aqui, em Mateus diz assim, a casa de meu Pai tem muitos quartos e lá terei vida em abundância. É isso mesmo, meu irmão. Permanecer em Jesus é estar unido a Ele e nós iremos viver com Ele na eternidade. Versículo 12, para encerrarmos. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí, quando Jesus diz para
Eu vos digo, para que a minha alegria esteja em vós, é necessário que vós guardeis os meus mandamentos. Né? Aí a gente pode perguntar quais mandamentos. Jesus diz, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Alguém que ama o próximo, e esse amor aqui não é o amor eros, de homem para mulher ou de mulher para homem, não é simplesmente o amor filia, de pai para filhos ou de filhos para pais ou entre irmãos do mesmo sangue, mas é o amor ágape. É o amor ágape. É o amor que vai além das fronteiras. É você amar alguém que ainda não fez nada para você que mereça o seu amor, e mesmo assim você o ama. Este é o amor ágape, este é o amor de Deus, este é o amor que ultrapassa fronteiras, este é o amor que vai além dos muros. Esse é o amor. E Jesus diz no versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Veja o que Jesus diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Meu irmão, você pode estar dizendo assim, então quer dizer que eu tenho que procurar alguém e morrer no lugar dele? Não. Dar a vida a alguém ou por alguém é você sacrificar tempo. É você sacrificar tempo da sua vida por alguém. É você sacrificar tempo da sua existência em prol do outro que precisa de você. Isto é dar a vida pelo outro, meus irmãos. Jesus não está pedindo que nós morramos, literalmente, que nós entreguemos a nossa vida para o outro. Jesus está dizendo, é preciso se desgastar em amor, em misericórdia pelo outro. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Ou seja, você quer ser amigo de Jesus? Pratique o que Jesus vos manda. O apóstolo Tiago, escrevendo na sua carta, ele diz, lá no capítulo 4, se eu não estou enganado, ele diz assim, aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aquele que se torna amigo de Deus, se torna inimigo do mundo. Então, é necessário nós compreendermos esta verdade. É necessário nós compreendermos isso. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Então, ser amigo de Jesus é ser inimigo do mundo. E veja, ser inimigo do mundo, como Tiago diz, não é você ser intrigado de Deus e do mundo, como diz o ditado popular. Mas é você não querer companhia com as coisas mundanas. É você não querer acordo com o pecado. É aquilo que o salmista diz no Salmo 1. O salmista diz no Salmo 1, vamos ver o que o salmista está dizendo para nós no primeiro Salmo. Né? O primeiro Salmo, veja o que o salmista diz, feliz, né? Bem-aventurado, alegre. Feliz é aquele... Salmo 1, deixa eu encontrar aqui, eu não tinha pensado nisso, mas veio agora. Olha, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então veja, aquilo que Tiago diz que não é possível ter amizade com o mundo e ter amizade com Deus, é o que o salmista está dizendo aqui, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios. O que não é ir ao conselho dos ímpios? É não dar ouvido ao que o ímpio diz. Por exemplo, algo que acontece de maneira muito prática na vida hoje. Um esposo trai a esposa, aí aquela esposa que foi traída, ela procura uma amiga para se aconselhar, e infelizmente a amiga é ímpia. Aí sabe o que a amiga diz? Mulher, deixa de ser besta, desconta. Porque mulher não trai, mulher se vinga. Mulher cansou de ser traída. Ou seja, esse é o conselho do ímpio. Pagar o mal com o mal. Quando na verdade o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que nós devemos pagar o mal com o bem. Ou vencer o mal pelo bem. É aquilo que Jesus nos ensinou. Dar a outra face.
Dar a outra face. Ou seja, alguém te fez um mal, faz o possível para que você só venha produzir para aquela pessoa o bem. Dar a outra face não é simplesmente botar o rosto para ser batido, mas dar a outra face é, se você tem a oportunidade de fazer o bem para quem te fez o mal, faça. E ele diz, não para no caminho dos pecadores, ou seja, não anda, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas eu também posso andar ali e me juntar com as pessoas que são drogados, né? Não simplesmente para dialogar e levar o evangelho, mas para me prostituir, para consumir drogas, para... Não para no caminho dos pecadores. Jesus andou com os pecadores. Seus 12 apóstolos eram pecadores. Jesus sentou à mesa e fez refeição com pecadores. E Jesus ainda faz isso hoje, quando na missa nós vamos até a Eucaristia. Nós que somos pecadores, talvez, né? E o bom seria não irmos em estado de pecado mortal. Mas mesmo não estando em pecado mortal, nós ainda continuamos a ser pecadores. Porque o próprio João disse na sua primeira carta que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E Jesus disse também para aqueles que iam apedrejar a mulher adúltera, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Não é simplesmente não falar, mas é não fazer comunhão com os pecadores. Então Jesus sentava à mesa com os pecadores, mas Jesus não vivia no pecado. Jesus não praticava os mesmos pecados. Pelo contrário, Jesus ia aos pecadores para dizer aos pecadores, para dar... Obrigado, Betânia, por ter compartilhado. Jesus ia aos pecadores para dar aos pecadores a oportunidade de saírem de seus pecados. Por isso Jesus disse que não era os sadios que precisavam de médicos, mas os doentes que precisavam de médico. Portanto, meus irmãos, ele continua dizendo, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, praticar as obras que nos torna discípulos de Jesus é nos afastar do que é mal. É deixar o caminho do ímpio de lado. É deixar o caminho do ímpio de lado. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de mim, de meu Pai, vos dei a conhecer. Então eu e você, que estamos lendo esse capítulo 15 do Evangelho de São João, que estamos ouvindo os segredos do céu, que estamos ouvindo a voz de Jesus que fala ao nosso coração, não somos mais simplesmente servos, mas somos amigos de Cristo. Nós precisamos sair do patamar de servos e entrar ao patamar de amigos. Jesus nos convida a isto. O profeta Moisés, que tirou o povo de Deus do Egito e introduziu na terra prometida, Moisés, a palavra de Deus diz que ele andava com Deus face a face, e ele conversava com Deus face a face, ele dialogava com Deus face a face. E ele conversava com Deus como um amigo conversa com outro amigo. Isso mesmo, Betânia Carneiro. Ser servo, servo por amor. Mas nós podemos ir além de ser servos. Versículo 15 do Evangelho de São João, versículo 15 de São João. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos chamo de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então nós temos a graça, pela palavra que nos é dada a conhecer, a graça de nos tornarmos amigos de Jesus. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Eu queria que você pudesse refletir nisso. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu aceitei Jesus.
Eu escolhi Jesus para a minha vida. Mas Jesus está dizendo aqui, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Jesus está dizendo para os apóstolos, sim, está dizendo para os apóstolos, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, é atemporal. Ela não está presa, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, o evangelho não está algemado, não está acorrentado. O evangelho é um vento. Como disse Jesus a Nicodemos, o evangelho é espírito e vida, que sopra onde quer, quando quer, como quer e para quem quer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Esta palavra não foi somente para os 12 apóstolos, foi para mim e para você. Por isso, o profeta Jeremias revela para nós, no capítulo 1 de Jeremias, quando ele diz, Deus falando por ele, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para te fazer profeta. O Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu desde o ventre da minha mãe e da tua mãe. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. E nos escolheu para quê? Para sermos amigos dele. Assim como Moisés falava face a face com Deus, você, meu irmão, pode falar face a face com Deus por meio do seu Filho Jesus, por intermédio do Espírito Santo. O véu que nos separava de Deus foi rompido, foi rasgado em Jesus Cristo. Segunda parte do versículo 16. E vos designei para irdes e produzirdes frutos, e para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. E ele conclui, versículo 17. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. E eu quero concluir com isso aqui. O mandamento de Jesus para todo o tempo é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Deus abençoe você. Que nós possamos aprender que estar unido a Jesus vai além de simplesmente frequentar uma igreja, mas é estar em comunhão com Ele. É viver no seu amor. É viver na amizade com Ele. É viver longe do pecado. É viver a sua palavra. É viver verdadeiramente unido a Ele em comunhão. E não há maneira maior ou melhor de estar unido a Jesus que não seja no sacramento da Eucaristia. Por isso Jesus disse: quem comer a minha carne e permanecer em mim, eu permanecerei nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Meus amados irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Era essa a reflexão que eu queria partilhar com vocês. E eu peço a você, deixa o teu comentário aí rapidinho, qual é o teu desejo de oração. Você tem algum pedido de oração? Coloca aí para a gente orar. Eu vou esperar aqui 2 minutinhos para a gente orar pelas intenções que vocês vão deixar aí nos comentários. Coloca aí o seu desejo de oração. Coloca aí. Vou aguardar um pouco aqui. Se você que está me assistindo não quiser colocar, de todo jeito eu vou orar. Mas se você quiser colocar, nós oraremos pelo o que você vai pedir. Betânia está colocando aí, Glória, né? Então coloca aí, Betânia, algum desejo de oração. Não precisa ser diretamente. Se você não quiser que ninguém saiba, diga: orar pela minha família, pela minha casa, por uma causa, qualquer coisa que seja, né? Para a gente concluir. Então, meus amados irmãos, é exatamente isso. É nós olharmos para Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que mantenhai vossos olhos no autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus. Então, os nossos olhos têm que estar em Cristo. E a palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando nós pecamos,
nós erramos o alvo que é Jesus, ou seja, nós desviamos o caminho, nós saímos da rota, o caminho é Jesus. Quando nós pecamos, nós saímos do caminho. Deus abençoe você. As pessoas não quiseram colocar a intenção, né? Então, amém, né? Betânia colocou aqui, Betânia Carneiro colocou, para que meu filho Jesus, para meu filho João voltar a receber Jesus na Eucaristia, amém, né? Tem mais alguém que tem intenção? Coloca aí a intenção de vocês, deixa a intenção de vocês para nós rezarmos, né? Eu vou concluir agora, tá certo, gente? Não vou poder esperar mais, vou concluir agora e rezarei pela intenção de cada um aí que está nos vossos corações. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, quero te pedir, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, em nome do teu Filho Jesus, que tu possas realizar os projetos que estão em nossos corações, se esses projetos, Senhor, também forem os teus projetos. Nos ensina, Senhor, a desejar o que tu queres para nós. Nos ensina, Senhor, a buscar o que é de agrado e que é da tua vontade. Eu te peço também, Senhor, nesta noite, pelo filho de Betânia, para que ele possa voltar a te receber na Eucaristia. Eu te peço, né, como está pedindo aqui Rosa, pelas famílias. Eu te peço, Senhor, pelas famílias. Peço também, Senhor, pela família de Rosa, como ela colocou. Quero te pedir também, Senhor, como está colocando aqui Gilvan, que todos sejam tratados bem nos hospitais, principalmente os idosos. Que tu possa, Senhor, olhar pela necessidade dos idosos, Senhor, nos hospitais. Que tu possas olhar, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, Senhor, deitado em um leito, todo aquele que está, Senhor, necessitando de cuidados, Senhor, cuidados médicos, cuidados de um amigo, cuidado de uma amiga, cuidado dos familiares. Quero colocar, Senhor, na tua presença também os idosos, Senhor, nos abrigos, nos asilos, para que eles sejam também bem cuidados e bem tratados, Senhor. Quero colocar, Senhor Jesus, todos aqueles que saíram para trabalhar e que ainda não voltaram para casa, e aqueles que pela manhã e amanhã sairão também, Senhor, para o trabalho. Que o Senhor coloque o seu anjo da guarda, guardando cada um deles. Quero também te pedir, Senhor Jesus, por minha casa, minha família. Quero te pedir, Senhor, por todos os meus amigos do Facebook, aqueles que acompanharam esse vídeo, aqueles que ainda vão ver. Quero te pedir também, Senhor Jesus, por todos, independente de religião. Quero te pedir, Senhor, abençoa cada um deles e faz com que cada um deles possa compreender que tu és o caminho, a verdade e a vida. Que tu possas, Senhor Jesus, alcançar os corações daqueles que são perversos, que são maus. Nos livra, Senhor, dos homens maus, Senhor. Assim como diz o salmista, me livra, Senhor, do homem mau, do homem truculento, do homem violento. Nos livra, Senhor, desses homens, Senhor Jesus. Senhor, quero te pedir por tua graça, manda chuva, Senhor, nas regiões que estão esperando a chuva para poderem plantar, Senhor, manda chuva. Quero te pedir, Senhor Jesus, fica até parecendo, Senhor, que eu não sei o que pedir, mas tu sabes, Senhor, da necessidade de alguns que precisam da chuva, de outros que necessitam que a chuva pare, Senhor. Tu és o Senhor que faz os ventos soprar, tu és o Senhor que manda a chuva, tu és o Senhor que coloca o sol, tu és o Senhor que conduz a lua, tu és o Senhor que faz com que todo o universo se mantenha, Senhor, em ordem, Senhor, para que não venham as catástrofes, Senhor Jesus. Quero te pedir, Senhor Jesus, pela tua igreja, a Santa Igreja Católica, Senhor. Mantém, Senhor, viva a fé da tua igreja. Mantém viva, Senhor, a fé daqueles que desejam viver a fé, mas que ainda não têm força. Quero te pedir, Senhor, por todos aqueles que sofrem problemas de psicologia, Senhor, que vivem sofrendo problemas psicológicos, que estão na depressão, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, nessa noite agora, visita, Senhor, todas as famílias que tem alguém, Senhor Jesus, que esteja em depressão, e faz, Senhor Jesus, com que o teu Espírito Santo reanime, Senhor, traga ânimo de novo para essas pessoas. Eu quero te pedir, Senhor, visita todas as pessoas enfermas, Senhor Jesus, que estão em casa ou nos hospitais, e revigora a saúde.
Cura, Senhor. Tu podes realizar as curas, tu podes realizar os prodígios, tu podes realizar os milagres. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, cura, Senhor, quem precisa ser curado. Ressuscita, Senhor. Tira do pecado, ressuscita. Tira dali do reino das trevas aqueles que estão mortos pelos pecados, Senhor, e traz a tua luz, traz a vida, Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, por todas as mulheres grávidas, principalmente as mais perto de mim, Senhor, que eu me lembro, e também aquelas que eu não sei nem aonde estão, Senhor, mas que em algum lugar deste mundo estão prestes a dar à luz, que o Senhor possa ser o médico dos médicos, como sempre fostes, e ajude, Senhor, a cada um deles, a cada uma delas, melhor dizendo, a dar à luz com segurança e receber no colo os seus filhos, como recebeu a tua mãe, o Senhor Jesus, no seu colo. Obrigado, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer por esta noite. Quero te louvar e te agradecer por esta porção da tua palavra que foi lida e meditada nesta noite. Deus abençoe a você que me escutou. Deus abençoe a você que ainda vai me escutar. Deus abençoe você que teve a coragem, né, e teve a paciência de me ouvir até agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Fica na paz. Até a próxima, se Deus quiser. E fica de olho, porque teremos outras esses dias aí. Fica de olho para nós podermos refletir.